vocês iniciarem. Deixa eu só colocar logo aqui o nome de vocês, tá? Agora, tu tá compartilhando pelo pelo Canva. Canva, né? Tá certo. Você pode fazer assim também, ó. Você vai lá onde tem você está apresentando, aí você fecha para a apresentação. Só que em vez de você clicar em compartilhar tela, você vai compartilhar guia. E aí você vai escolher só a do Canva. Aí vai aparecer só a guia do Canva, tá? Tá. Pronto? Vai já começar, peraí. Pronto. Já pode começar? Só botando logo o nome de vocês aqui. Certo. Pronto, pode começar, tá? Certo. Tá vendo? Uma coisa para vocês. Oi. Na hora de apresentar seminário, vocês ficam nervosos e tal. Não se preocupem. Aqui é uma disciplina, não é um TCC. Aqui a gente pode... A hora é essa da gente errar, da gente ficar nervoso. Então, fiquem tranquilos, tá? Apresente de boa, sem problema nenhum. Relaxa. Tá bom. Já tá na tela, né? Tá sim. Pode ficar à vontade. Certo. Gente, bom dia. Eu e a Marina, a gente ficou com a Escherichia e ela vai começar falando um pouquinho sobre a definição. Bom dia também. Então, a Escherichia coli, ela é uma bactéria que já se faz presente normalmente no nosso organismo, sem que haja a presença de sintomas. Ela é uma bactéria gram-negativa, ou seja, após o processo de coloração de gram, ela adquire uma coloração vermelha. E quando ela se faz presente em grandes quantidades, ou quando um tipo diferente de E. coli se faz presente no nosso organismo, aí sim ela vai ser capaz de causar alguns sintomas. Os sintomas mais comuns são os sintomas intestinais. Então, diarreia, dores abdominais, enjoos. Apesar da infecção do trato digestivo ser o mais comum, ela também pode causar em outras partes do corpo. Então, por exemplo, no trato urinário. A infecção urinária era bastante comum, principalmente entre mulheres. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem as condições que favorecem. As condições que favorecem o crescimento e a sobrevivência dessa bactéria. Primeiro, a gente tem a temperatura. Algumas ertípes são como se fossem as linhagens. Alguns tipos dessa bactéria conseguem crescer em ambientes com temperaturas entre 7 e 46 graus Celsius e tem uma temperatura ótima de crescimento, ou seja, uma temperatura em que o crescimento ele é máximo entre 35 e 40 graus Celsius. Tá vendo? Oi. Pronto, eu falei para vocês, né, que de vez em quando eu ia só fazer um comentário, tá bom? Tá. Só para a gente ir corrigindo algumas coisas, vocês irem aprendendo, porque isso que você falou é muito comum quando a gente começa a aprender microbiologia e tudo, então tem algumas palavrinhas que a gente tem que ir corrigindo, mas é normal, tá? Quando a gente fala em estirpe, é porque é um erro de tradução quando a gente traz do inglês para o português, tá? Quando a gente vai falar em relação a micro-organismos, a gente fala sobre cepas. Eu acho que, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar essa palavra cepa, porque a gente está comentando muito, inclusive, sobre isso, agora na Covid-19. Tá? A gente diz, uma cepa do vírus, uma nova cepa, não sei de que apareceu, ou então, né, no caso de vírus, a gente ainda dá preferência para o nome variante, tá? Mas aí a gente usa cepa, que é o que eu vou escrever no chat aqui agora, tá?
CEPA. E aí, só rapidinho antes de vocês continuarem, o que é cepa? Cepa é o mesmo micro-organismo, a mesma espécie, só que, né, ela tem características diferentes. É como se fôssemos nós. Nós somos todos da mesma espécie, Homo sapiens. Mas eu não sou igual a Eduarda, que não é igual a Luísa, que não é igual a Ravena, que não é igual aos outros alunos da sala. Nós temos características diferentes. Então, isso são cepas, tá? São bactérias da mesma espécie, mas que possuem características diferentes. Tá bom? Certo. Obrigada. Então, as cepas patogênicas, as que causam doenças, elas conseguem sobreviver a uma temperatura de refrigeração, uma temperatura menor de 5 graus Celsius. E alguns estudos já mostraram que a E. coli ela é mais sensível do que a salmonela, por exemplo. Então, tratamentos térmicos que destroem a salmonela também conseguem destruir a E. coli. Segundo, a gente tem o pH. O efeito do pH no crescimento depende do tipo de ácido presente. Então, a E. coli ela vai conseguir crescer a um pH de 4,5 ajustado com ácido clorídrico, mas ela não vai conseguir crescer a esse mesmo pH com ácido lático. Um exemplo pode ser o queijo. Em valores abaixo de 5,4, as cepas patogênicas elas não vão conseguir crescer. Terceiro, a gente tem a atividade de água. O limite mínimo de atividade de água que permite o crescimento da E. coli é 0,95. O crescimento pode ocorrer em meios com concentrações de ácido clorídrico de 6,5% e concentrações de 8,5% já são consideradas inibitórias. Pode passar. A gente tem também a relação com o oxigênio. A E. coli ela é uma bactéria facultativa, anaeróbia facultativa. Então, ela vai crescer na presença ou na ausência de oxigênio. E, por último, a gente tem a radiação. Assim como a salmonela, a E. coli ela consegue ser destruída pela radiação. E a presença de oxigênio aumenta o efeito letal dessa irradiação, que é máximo a temperatura de 45 a 55 graus Celsius. Pode passar. Agora, a gente tem uns tipos de E. coli. A gente conhece 4 tipos. A E. coli enteropatogênica, a enterotoxigênica, a enteroinvasiva e a enterohemorrágica. A enteropatogênica, ela vai ter a capacidade de colonizar o intestino e causar lesões nas microvilosidades, ou seja, nos tecidos que revestem o intestino. Só que ela não vai invadir esses tecidos, ela vai apenas causar lesões. Os sintomas, eles costumam aparecer de 17 a 72 horas após a contaminação, né, após a ingestão de alimentos ou água contaminados, e eles vão sumir, geralmente, depois de 3 dias. Os sintomas mais comuns desse tipo de E. coli são diarreia, com a presença de muco, mas sem a presença de sangue, febre, vômitos e náuseas. Segundo, a gente tem a enterotoxigênica. Esse tipo de E. coli, ele é a principal causa de diarreias em crianças de países desenvolvidos. E diferente da enteropatogênica, a enterotoxigênica, ela vai colonizar o intestino através do... Não, calma. Ela vai colonizar o intestino através do intestino próximo, através das fímbrias. E os sintomas desse tipo de E. coli, eles vão aparecer de 8 a 44 horas após a contaminação, e eles costumam durar de 3 a 19 dias, dependendo do caso. Os principais sintomas nesse tipo de E. coli são diarreia, cólicas abdominais e náuseas. Terceiro, a gente tem a E. coli enteroinvasiva. A ação nesse tipo de E. coli ela vai se desenvolver na mucosa do cólon e ela vai invadir as células epiteliais, causando uma
úlcera no intestino. Os sintomas, eles costumam aparecer de 8 a 24 horas após a contaminação, e eles vão durar alguns dias ou até algumas semanas, dependendo do caso. Os principais sintomas são diarreia, febre, diarreia com a presença de muco e de sangue, nesse caso, febre e fadiga. Por último, a gente tem a E. coli enterohemorrágica. Essa E. coli, ela foi Essa E. coli, ela foi identificada como patogênica em 1982, após alguns surtos de colite hemorrágica. Os sintomas, eles vão aparecer de 3 a 9 dias após a contaminação, após a ingestão de alimentos ou água contaminada, e podem durar até 9 dias. Os principais sintomas são diarreia com a presença de sangue, febre e vômitos. Em casos mais graves desse tipo enterohemorrágico, ela pode causar algumas síndromes, como, por exemplo, a síndrome hemolítico-urêmico em crianças e púrpura trombótica trombocitopênica em idosos. Essas síndromes, elas vão se caracterizar pela alteração da função renal e também por anomalias no sistema nervoso central. E comparado com os outros tipos de E. coli, esse tipo enterohemorrágico, ele tem uma taxa maior de mortalidade. E em casos mais graves, também pode se fazer necessário o uso de tratamento mais específico, como, por exemplo, a hemodiálise. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas. Os sintomas surgem cerca de 3 a 4 dias após o contato com a bactéria e eles variam dependendo do local da infecção. Se for no intestino, por exemplo, os sintomas são diarreia, fezes com sangue, dor abdominal, enjoo, vômito, mal-estar, cansaço, febre abaixo de 38 graus e perda de apetite. Se for no trato urinário, que é mais comum em mulheres devido à proximidade entre o ânus e a vagina, os sintomas são dor e ardor ao urinar, febre baixa mais persistente, urina turva com presença de sangue, além da sensação de não conseguir esvaziar a bexiga completamente. A transmissão ocorre após o contato com água ou alimento contaminado ou após o contato com fezes de alguém contaminado. O tratamento depende dos sintomas, do local da infecção, da idade do paciente, do tipo de bactéria e da gravidade, mas geralmente é administrado antibióticos e recomenda-se repouso, uma alimentação mais leve e um aumento na ingestão de líquidos. A prevenção é basicamente higiene, lavar as mãos frequentemente, antes de comer, depois de ir ao banheiro, principalmente após contato com animais, lavar bem os alimentos que são consumidos crus, como alface e tomate, não engolir água da piscina, do rio, do mar, evitar leite não pasteurizado, entre outros cuidados. Algumas doenças causadas. Quando afeta o intestino é gastroenterite, quando afeta a uretra ou a bexiga é infecção urinária, depois de uma infecção urinária, se afetar os rins é pielonefrite, quando afeta o apêndice é apendicite e se chegar no sistema nervoso, meningite. Bom, e aqui a gente trouxe alguns alimentos associados. A análise de alguns surtos causados por qualquer um dos tipos de E. coli que a gente já mencionou mostram que se dá a partir de alimentos ou água, né, contaminados, como a Eduardo já falou, e os principais alimentos que foram vistos sendo associados a essa bactéria são carne mal cozidas, principalmente de origem bovina, enchidos curados, como, por exemplo, chouriço, sementes de alfafa. A alfafa, para quem não sabe, é, na verdade, uma planta medicinal, mas ela também tem um valor nutritivo, então ela pode ser usada em saladas, sanduíches, enfim. Alface, sucos de frutas não pasteurizados, queijo curado e leite cru. E foi isso, gente. Vocês têm alguma dúvida?
Tá tudo certo? Deu para entender? Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Tudo passando pano, né? Não dúvida nenhuma hora. Então, meninas, parabéns, tá, pela apresentação de vocês. Muito bem, vocês estudaram, dá para perceber. Mas vamos lá, tem só algumas coisas para complementar, tá bom? Os slides estavam bonitos, estavam tudo ok. Então, é o seguinte, deixa eu... eu acho que é a Eduarda, né, que está compartilhando. Isso, pode tirar, tá, Eduarda? Só baixa essa apresentação em PDF e manda lá no Moodle, lá no tópico que tem os seminários, tem uma atividade lá. Uhum. Aí, basta uma de vocês postar, não precisa ser as duas, não, tá bom? Certo. E a gente compartilhar com os colegas estudarem também, darem uma olhada, tá bom? Tá bom. Então, meninas, vamos lá. Já já eu falo mais sobre o seminário, tá? Algumas informações, mas deixa eu mostrar aqui algumas para vocês. Porque dependendo... Opa! Pronto. Dependendo do local, né, que a gente pesquisa, se é uma referência um pouco mais antiga, aí a gente não encontra outras informações mais novas, tá? Mas é o seguinte, vamos lá. A Escherichia coli, e fica a dica para todos vocês, certo? Vai servindo aí os primeiros seminários, vão passando na prova de fogo. Sempre que a gente escreve o nome científico de alguma coisa, tá? Ele é em itálico, tá bom? Então, nunca esqueçam disso. Então, ele sempre é em itálico. Professor, isso é frescura? Não. É a forma como cientificamente esses nomes são escritos, tá bom? E a gente escreve, primeira coisa. Vamos lá. Assim, ó. A primeira letra do nome é maiúscula. E o resto é tudo minúscula, tá certo? Então, isso daqui sendo em itálico, é porque aqui no chat não dá para botar, tá bom? E aí, pessoal... mas aqui dá para ver, ó. Peraí. Então, né? Aqui maiúsculo. E aqui o resto tudo minúsculo. E esse nome é em itálico, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Dentre as bactérias que mais causam diarreia em seres humanos está a Escherichia coli, tá? Então, a Escherichia coli, pessoal, ela tem 6 patotipos. O que são 6 patotipos? É como se ela tivesse 6 cepas patogênicas diferentes. As de maior importância, entre aspas, tá? São, assim, as mais comuns. Eu não vou nem dizer de mais importância, vou dizer as mais comuns. São aquelas 4, tá, que as meninas falaram, mas nós chegamos hoje, né, a termos aí, na realidade, hoje a gente tem 7, tá? Tem uma mais nova ainda, que foi apresentada. Quais são esses patotipos, tá? A gente tem a gente tem 8, não, 7, que é a enteropatogênica, que as meninas falaram, a enterotoxigênica, a enterohemorrágica, a enteroinvasiva. Aí a gente tem a Escherichia coli enteroagregativa, aquela produtora de aderência difusa, e a gente hoje tem também a Escherichia coli produtora de toxina Shiga, tá? São alguns tipos aí que a gente tem. Qual é a importância da gente saber disso? Primeiro, que apesar delas serem a mesma bactéria, a mesma espécie, elas possuem características diferentes que vão fazer com que a pessoa ela curse uma doença de forma diferente, tá? E aí, essas Escherichia coli aí, né, vou mostrar as 4 aqui rapidinho para vocês, elas são enterobactérias que
ficou faltando um pouco só na apresentação, né, Ravena e Eduarda? Foi como é que a gente identifica esses micro-organismos, tá? Porque já que a gente está na microbiologia de alimentos, é importante a gente falar como é a forma de identificação. Então, como é que a gente identifica esses micro-organismos? Através das características. Então, por exemplo, a gente sabe, né? Isso aí vocês falaram, tá? Que é uma bactéria, um bacilo gram-negativo, não formador de esporos, é anaeróbio facultativo, e uma informação importante: elas fermentam a glicose produzindo ácido e gás. O gás é o gás H2S, tá? E aí, por ter, né, esse gás, o que acontece? Ele forma bolhas no meio líquido. Então, quando ocorre a formação de bolinhas, a gente percebe que ali teve o crescimento de alguma bactéria que fermentou a glicose e produziu gás. Então, algumas não produzem gases, tá? Então, isso ajuda na identificação. Além disso, a gente pode utilizar os meios de cultura seletivos para bactérias gram-negativas, já que elas são gram-negativas. E uma das coisas mais importantes, em agar chamado de eosina, azul de metileno, em inglês, né? Eosina, azul de metileno, tá? A Escherichia coli, especificamente, a maioria dos patotipos dela, ela cresce como colônias escuras. Primeiro que, ao crescer aqui, ela é gram-negativa. Ela cresce como colônias bem escuras, porque elas estão fermentando a glicose e produzindo ácido. Então, elas mudam o pH do meio e a colônia fica bem escura. E uma das principais características, a Escherichia coli transforma o local de crescimento dela em uma coloração verde metálica, tá? Então, isso é uma característica super interessante da Escherichia coli, que aparece quando a gente coloca a amostra em agar EMB, tá? Então, esse agar aqui a gente usa para a identificação da Escherichia coli. Lembrando, pessoal, que essa bactéria, Escherichia coli, ela é uma bactéria, como as meninas falaram, que tem uma faixa de temperatura relativamente grande. E esse micro-organismo, também conhecido como um dos coliformes fecais, que a gente ouve tanto falar, esse micro-organismo é o único coliforme, é a única bactéria do grupo coliforme, que podem ter os coliformes totais e os coliformes fecais. A Escherichia coli é o coliforme que cresce em temperaturas relativamente mais altas, tá? De 44,5 a 45,5, apesar de que a temperatura ideal é a temperatura corporal, tá? Próximo aí da casa dos 37 graus. Mas elas crescem a temperaturas de 44,5 a 45,5. O que não acontece com os coliformes totais. Os coliformes totais, que não são os fecais, eles não crescem nessa temperatura. Ou seja, quando eu vou no laboratório fazer o teste para diferenciar se ele é um coliforme total ou um coliforme fecal, eu coloco em banho-maria e eu deixo de um dia para o outro, durante 24 horas, esses tubinhos de ensaio no banho-maria, a 44,5 e 45,5, entre essa temperatura. Se lá no banho-maria houver crescimento, houver produção de gás,
significa que esse micro-organismo ele é um coliforme fecal, tá? Também chamado, a gente pode chamar de coliforme fecal ou termotolerante. O que isso significa? Coliforme fecal ou termotolerante, que ele consegue tolerar temperaturas mais altas, que são essas entre 44,5 e 45,5. Então, é uma forma de nós identificarmos esses micro-organismos, tá? Professor, o que são os coliformes fecais? São aqueles, pessoal, que vivem exclusivamente no trato gastrointestinal, ou no intestino, mais especificamente, dos seres humanos e dos animais de sangue quente. Ou seja, todo coliforme fecal, também chamado de termotolerante, todos os coliformes fecais, se eles forem encontrados em algum lugar, em um alimento, numa amostra aí de, sei lá, do trinco de uma porta, na água do mar, na água que a gente bebe, em qualquer lugar, se esses coliformes termotolerantes eles forem encontrados, significa, direta ou indiretamente, aquele local teve contato com fezes. Por isso eles são chamados de fecais. Porque já que eles vivem exclusivamente no trato intestinal de animais de sangue quente, que nós nos enquadramos, se ele é encontrado no alimento, é porque, de alguma forma, aquele alimento teve contato com fezes, diretamente ou indiretamente. Tá certo? Já os coliformes totais, porque a gente chama de coliforme, os micro-organismos que têm a capacidade, né, de fermentar a lactose, a glicose, ter fermentação da lactose, os coliformes totais, que não são fecais, porque pode ter, todos os fecais são totais, mas nem todos os totais são fecais. Os coliformes totais, que não são os coliformes fecais, eles fermentam a lactose, mas eles vivem no solo, eles vivem em outros animais, né, que não necessariamente os de sangue quente. Então, os coliformes totais, eles podem vir das fezes, mas eles também podem não vir. Já os fecais, não. Eles, todas as vezes, são encontrados nas fezes. Então, por isso que coliforme fecal, ele é muito avaliado com um controle de qualidade, certo? E aí, dentre esses patotipos, só para vocês conhecerem, né? As meninas já falaram, mas rapidinho, a Escherichia coli enteropatogênica, ela causa gastroenterite em crianças, tá? Principalmente. Adultos, geralmente, eles têm uma resistência a esse micro-organismo. Eles destroem as microvilosidades, aqui está a bactéria, destrói as microvilosidades intestinais, diminui a área de absorção de água e alimentos, por isso que causam a diarreia, tá? Porque a gente vai ter aí uma perda de locais de absorção de nutrientes e de água, tá? Já a Escherichia coli enteroinvasiva, ela vai causar gastroenterite em crianças, maiores e em adultos também, tá? Nesse caso, pessoal, essa Escherichia coli enteroinvasiva, ela tem esse nome porque ela invade as células vizinhas, os enterócitos e as células vizinhas, tá? E aí ela leva à morte celular e por conta dessa invasão, elas podem, inclusive, chegar na corrente sanguínea e causar aí uma infecção do sangue também, tá? Já a enterotoxigênica, nunca esqueçam, ela está ligada a uma doença chamada diarreia do viajante. Nunca esqueçam disso, tá? Diarreia do viajante é causada pela Escherichia coli, na grande maioria das vezes, pela Escherichia coli enterotoxigênica,
porque ela produz duas toxinas, uma que é termolábil, é destruída pelo fogo e pelo aquecimento, e outra que é termoestável, não é destruída nem pelo fogo e nem pelo aquecimento, tá? E ela tem a característica das fezes da pessoa ser como água de arroz. Então, ela é esbranquiçada, que nem aquela água que a gente lava o arroz, né? E ela sai meio branca. É da mesma forma. E aí ela tem que ser diferenciada de uma doença chamada cólera, que é causada pelo víbrio cólera. E uma das características da cólera também é essa água de arroz. Então, a gente tem que diferenciar, tá? Para não confundir as duas. E, por último, nós temos a Escherichia coli entero hemorrágica, que ela vai apresentar uma quantidade enorme de sangue nas fezes, tá? E essa causa a chamada doença do hambúrguer. Dentre as Escherichias coli, elas são as únicas que não se multiplicam em temperatura de 44,5 a 45,5. Então, isso pode ser um problema para a gente conseguir identificar, porque a gente vai botar no banho-maria e elas não vão crescer. Então, a gente pode acabar se confundindo, achando que não é Escherichia coli, tá? Porque ela é uma exceção. E ela produz citotoxinas que vão inibir a síntese proteica da célula, muda a conformação e destrói as microvilosidades. E aí, essa destruição das microvilosidades e do enterócito vai fazer com que haja o aparecimento, né, de uma grande quantidade de sangue nas fezes do paciente. Tá? Então, ele causa dor abdominal severa, afinal de contas, você está ali, né, tendo uma hemorragia intestinal, seguida de diarreia com muito sangue e ausência de febre, tá? Então, isso são características aí da Escherichia coli entero hemorrágica. Tudo bem? Pessoal, entendido? Opa, descartar, pronto. Então, meninas, a apresentação de vocês foi ótima, tá? Só faltou algumas coisinhas, né, que em relação a essa parte do diagnóstico, como é que a gente avalia, mas foi bom, a apresentação foi boa, deu para perceber que vocês estudaram, que vocês realmente estavam sabendo do que vocês estavam falando, né? No começo demonstraram aí um nervosismozinho pequeno, mas depois saiu e melhorou, tá? E foi isso, muito bom. E faltou também para vocês só trazer um pouquinho um material complementar, né? Então, procurem sempre trazer, assim, uma reportagem que fale sobre isso, um artigo científico que com alguma coisa interessante sobre esse tema, tá? Mas a apresentação foi muito boa, meninas. Parabéns, gostei bastante, tá? Estão no caminho certo. Estão no caminho certo. Então, vamos lá. Os próximos aí de hoje é o Arthur e a Fabíola, tá certo? Estão aí? O Arthur e a Fabíola? A Luísa tá, a Luísa Fabíola tá aí. Eu já vi. Opa, professor. Também. Luísa, você prefere que eu lhe chame de Luísa, de Fabíola, de Luísa Fabíola, de quê? Fabíola. Fabíola? Beleza. Então, temos o Arthur e a Fabíola. Quem é que vai apresentar? Eu, Arthur. Arthur, pronto. Tu viu quando eu falei, né, Arthur, naquela hora? Eu vou escolher uma tela, O seu é PowerPoint ou é o Canva? É o Canva também. Pronto, você vai clicar em apresentar agora, vai escolher uma guia, e aí você clica na guia do Canva. Certo, aqui, né? Isso. Ops. Vamos lá ver. Pronto, já está aparecendo. Sim, deixa eu... como é que chama? Opa. Outra coisa, né? Parabéns aí, vocês estão ligando a câmera, todo mundo bonito, de manhã cedo, as meninas também, lá na primeira apresentação, muito bem, assim que a gente gosta de ver, tá? Então, deixa eu só colocar aqui o nome de vocês, e aí vocês começam. Só um instantinho, por favor.
Pronto, meninos, pode ficar à vontade, tá? Obrigado pela presença, pelo material. Só respondendo rapidinho aqui a Fernanda. Fernanda, você pode, aí fica a escolha de vocês, tá? Até para os próximos seminários. Vocês colocarem lá no final da apresentação, né, um print do artigo, e aí fala um pouco sobre ele, ou coloca os prints das reportagens, aí vocês escolhem, e aí você disponibiliza também, junto com a apresentação, o PDF do artigo para a galera ler, se você quiser. Entendeu? Então, vocês podem... Isso são dicas para as próximas apresentações, tá? Serve para o Arthur, serve para a Fabíola. Aí só para vocês também, né, terem esses acréscimos aí que engrandecem e contribuem para o trabalho. Mas vou deixar de falar aqui e atrapalhar vocês. Pronto, meninos, fiquem à vontade, tá? A palavra é de vocês. Qualquer coisa eu apareço aqui para a gente ir contribuindo com alguma informação no trabalho de vocês. Então, fiquem à vontade. Certo. Obrigado, professor. Primeiramente, bom dia. Sou Arthur de Mello e quem vai começar falando aqui a apresentação vai ser a minha dupla. Pode começar. Bom dia, gente. Eu e o Arthur vamos falar um pouco sobre Staphylococcus aureus, né? Eu vou começar falando sobre o que é. Bom, o Staphylococcus aureus é uma bactéria do grupo gram-positivas, né? Ela tem um formato esférico e é bastante comum, né? Apesar do nome ser um pouco estranho e a gente não escutar tanto, mas ela é muito comum. Ela costuma ser encontrada na pele ou nas fossas nasais, de 20% a 30% das pessoas, né? Mas, poxa, Fabíola, então quer dizer que a pessoa está com ela na pele ou nas fossas nasais, então quer dizer que ela já está infectada? Na verdade, não. Na verdade, ela está ali meio que dormindo, esperando alguma coisa para ela despertar. Na verdade, ela espera que a pessoa tenha algum ferimento, algum machucado, e aí sim ela vai começar a penetrar no corpo da pessoa. E aí começar, né, a fazer a festinha dela dentro do corpo. E aí eu trouxe um exemplo, né, que eu achei bastante interessante, o caso de uma jovem, isso aconteceu em 2019, Laiane Dias, que ela ficou paraplégica depois de colocar um piercing no nariz, né? E, na verdade, o piercing no nariz foi a porta de entrada para o Staphylococcus no corpo dela, né? Então, ela furou o nariz, aquilo ali machucou, e ela achou que fosse normal. Então, ela começou a passar pomada, tudo. E aí, depois de um tempo, ela começou a se sentir mal, né? Começou a sentir muita dor no corpo, sentiu febre, e aí foi ao hospital. Lá, eles, né, passaram os remédios para ela, tudo, ela voltou para casa. E aí, melhorou, mas aí, depois de um tempo, começou a sentir tudo de novo. E aí, ela foi mais uma vez ao hospital. Lá, a médica examinou ela e viu que a coluna dela estava um pouco inchada. Mas aí passou antibióticos e voltou para casa mais uma vez. Melhorou tudo. E aí, depois de um tempo, ela começou a sentir muita dor no corpo, se sentiu muito fraca, né? E aí, ela resolveu descansar. E aí, ela foi dormir. De repente, quando ela acordou, ela já tinha perdido o movimento. Ela já não andava mais. E aí, foi levada ao hospital, né? A emergência. E aí, o médico pediu uma ressonância. Quando ele fez a ressonância, ele viu que tinha bastante pus comprimindo a medula espinhal dela. E isso foi gerado por conta do Staphylococcus. E aí, ela ficou sem andar por isso. Pode passar. Pronto, no caso aí eu já falei, né, onde ela é encontrada, na pele, nas fossas nasais das pessoas. Pode passar. Essa parte é minha. Queria só dar um adendo, que em duas características, eu escolhi duas enzimas desse micro-organismo, né, dessa bactéria, que é a catalase, que ela é responsável por degradar o peróxido de hidrogênio, o que facilita na destruição de algumas células, e na coagulase, que promove a conversão do fibrogênio em fibrina. Basicamente, ela forma um coágulo por cima dela,
que funciona como uma capa do Harry Potter, uma capa invisível, e consegue passar pelo nosso corpo despercebido, porque acaba utilizando características das nossas células, né, nosso DNA humano. Isso facilita com que ela passa despercebido pelo nosso sistema de defesa, né, nosso sistema imunológico. E por isso a transmissão dela é muito fácil. Basta ter um instante. Basta ter o contato com esse micro-organismo através de pessoas, objetos, superfícies, alimentos infectados, lesões na pele, porque a pele, ela é a camada protetora do nosso corpo, né? Ela tem uma das principais funções dela é justamente proteger isso. E como a Fabiola falou, um dos motivos pelo qual a jovem lá, que eu não lembro o nome dela, não sei se disse o nome, mas um dos motivos dela ter se infectado foi justamente por causa de lesões na pele. Teve essa lesão na hora de colocar o piercing, e aí a bactéria acabou entrando no nosso organismo. Eu queria dar um adendo aqui nas imagens. Eu escolhi esse no exame de sangue para enfatizar a importância da asepsia de locais, né? E através de algumas perfurações, por estar abrindo uma lesão na pele para fazer alguns procedimentos, acaba facilitando muito a entrada desse micro-organismo no nosso sistema. Alimentos que, por mais que eles sejam cozidos, são levados ao fogo e tal, a bactéria é muito resistente, o que facilita a adesão dela em diversos locais, em diversos ambientes, já que ela consegue resistir a desidratações até altas temperaturas, como 100 graus Celsius durante 30 minutos, mais ou menos. Então, às vezes, não é o tempo suficiente de você acabar eliminando essa bactéria do seu alimento. E, além disso, por mais que você elimine ela, muitas vezes é deixar toxinas dessa bactéria, que ela é uma bactéria toxinogênica. E essas toxinas podem causar mal, sim, para o nosso organismo. Nessa outra imagem, coloquei um homem espirrando, né, por causa de cutículas contaminadas, e coloquei uma queimadura, que pelo mesmo processo de lesão na pele, ela abre, né, ferimentos na nossa pele, facilitando a entrada desse micro-organismo. Fabiola? Agora eu vou falar sobre as infecções, né? Eu escolhi 4. 2 que nós já conhecemos e 2 que talvez não sejam tão conhecidas, né? Primeiro é a pneumonia. A pneumonia é uma inflamação aguda que acontece nos pulmões, né? Acontece a penetração dessa bactéria nos alvéolos e acaba ocasionando a pneumonia, né? Lembrando que a pneumonia, ela é grave, né? A gente acha que não, mas é. Ela pode ser tratada com antibióticos, mas tem casos que a pessoa precisa ser hospitalizada. E é bom estar sempre atento aos sinais, né? Aos sintomas, que é dor no tórax. Às vezes a pessoa tem tosse seca ou cheia, às vezes febre. Então, é muito importante a gente sempre prestar atenção nos sinais, né, nos sintomas, para que o tratamento comece o mais rápido possível. A meningite. A meningite é a inflamação das meninges. A meninge é a membrana que recobre o sistema nervoso, né? Então, a bactéria pode chegar na meninge através do sangue ou pelas vias aéreas. A meningite pode ser fatal. Então, assim, como eu disse na pneumonia, a meningite a gente precisa estar sempre atento aos sinais, justamente porque ela pode ser fatal ou porque ela pode gerar uma sequela muito grave na pessoa. Sequelas como surdez, cegueira,
paralisia facial. Então, é muito importante que comece o tratamento o mais rápido possível, né? Porque ela pode ser fatal ou pode deixar essa sequela na pessoa. Agora, eu vou falar sobre sepse, né? É mais conhecida como a infecção generalizada ou a infecção ou a bactéria no sangue, né? Mas a sepse é o quê? É uma resposta inflamatória a uma infecção. Por exemplo, a pneumonia, né? Pneumonia grave. O organismo, né, vai começar a responder àquela pneumonia, só que aí ele vai começar a responder de forma desregulada, né? Então, a sepse é isso, é a resposta desregulada do nosso organismo a uma infecção. A infecção pode estar localizada em um único órgão, só que aí ela vai começar a atrapalhar o desenvolvimento. Na verdade, ela vai começar a atrapalhar todos os outros órgãos, né? Então, a sepse é a maior causa de morte hospitalar, né? Então assim, né, como eu já falei nas outras, diagnóstico mais rápido possível é muito importante. Tem casos de pessoas que têm a sepse e que são tratadas, né, só com antibióticos. Claro, ela precisa ter um acompanhamento médico e precisa ser internada, né? Mas aí, muitas vezes, ela é tratada lá no hospital só com antibióticos. E tem casos que, infelizmente, a sepse é fatal, né? E agora, a endocardite, né? Que é a infecção das válvulas do coração ou do endocárdio, né? Que reveste o coração. Então, assim, se a pessoa tem as válvulas do coração, se as válvulas do coração da pessoa, elas não têm nenhum problema, né? Então, o risco da endocardite bacteriana, ela é bem menor. Mas se a pessoa já tem algum problema nas válvulas do coração, aí o risco é muito maior, né? Ela pode chegar a destruir as válvulas do coração, né? Isso pode trazer vários problemas no funcionamento e gerar uma insuficiência cardíaca. Aqui é uma parte do tratamento, né, que é utilizado o uso de antibióticos injetáveis. Os mais utilizados são a oxilina e a vancomicina. E também é recomendado repouso, na maioria dos casos que tem estafilococos. Agora, como evitar a contaminação? Basicamente, é você tendo um ambiente higienizado, lavando bem as mãos, asepsia antes de fazer algum processo microcirúrgico ou cirúrgico, pois muito da contaminação, às vezes, vem no próprio ambiente hospitalar, onde tem uma incidência muito grande desse micro-organismo por causa da quantidade de pessoas presentes, né, e dos materiais utilizados. Então, a melhor forma de evitar esse contato é lavando bem os objetos, machucados, feridas. Na hora da alimentação, ter uma alimentação muito bem equilibrada para fortalecer o seu sistema imunológico, evitando que, pois temos, né, esse micro-organismo dentro do nosso corpo, principalmente no intestino, e às vezes, quando o nosso sistema imunológico está enfraquecido, ele acaba atuando. Coloquei algumas imagens aqui de um menino usando o famoso... Pô, esqueci o nome agora. Metiolate. Metiolate Nutella aqui, porque podemos ver que não arde, já que ele está rindo. É em formato de spray ainda, né? No meu tempo era na palhetinha ainda para esfregar bem, limpar bem, que é usado como uma maneira preventiva, né? Pois nele tem a presença da cloroxidina, um antisséptico que atua de maneira prévia, né, na destruição desse micro-organismo. Enfim, é isso que eu tinha para dizer. Alguma dúvida? Cadê os passadores de pano, que não tem dúvida? O resto da sala.
Acho que vocês fazem é combinar tudo antes. Ó, gente, ninguém pergunta, porque senão eu deixo de falar. Seguinte. Então, vamos lá. Mas se tiverem dúvidas, pode perguntar, tá? Gente, ó, falando sério agora. Se vocês tiverem dúvidas e os meninos não souberem responder, isso não atrapalha em nada a nota, nada. As dúvidas, elas vão surgir, a gente vai aqui responder para todo mundo, tá? Isso não vai atrapalhar, não. O que a gente não pode é ficar com dúvidas. Mas vamos lá. Arthur e Luísa, também parabéns, tá? Pela apresentação. Fica muito bacana quando a gente traz também imagens que relacionam com aquilo que a gente está falando, tá? Só que cuidado, vou dar uma dica para vocês, que servem também para todos os outros, tá? Quando a gente está falando em microbiologia, a gente tem microbiologia de tudo no mundo. Se a gente for ver disciplinas de microbiologia, a gente tem microbiologia geral, a gente tem microbiologia ambiental, microbiologia de alimentos, microbiologia de tudo que você imaginar tem. E aí a gente, às vezes, pode cair em algumas pegadinhas. Que pegadinhas são essas? Quando a gente tem micro-organismos, como é o caso do Staphylococcus aureus. Porque o Staphylococcus aureus, ele é o micro-organismo mais ubíquo que a gente tem. O que é que significa isso, professor? Vocês podem encontrar quando vocês estiverem estudando essa palavra. Ubíquo significa que ele é encontrado em todo canto, tá? Então, em todo lugar, a gente encontra o Staphylococcus aureus. Ele é a bactéria, talvez, ela é a bactéria mais dispersa que a gente tem, tá? E aí, como os meninos falaram, a gente tem na pele, a gente tem no trato respiratório, e essa bactéria, pelo fato dela ser ubíqua e dela ter vários fatores de virulência, que são as armas que ela utiliza para produzir a infecção ou para se defender do nosso sistema imunológico, faz com que o Staphylococcus aureus ele seja um causador de doença de vários tipos, alimentares e não alimentares. E aí, quando a gente pesquisa, por exemplo, Staphylococcus aureus, dependendo de onde a gente pesquise, a gente vai ver a face do Staphylococcus aureus que não está necessariamente relacionado com os alimentos. A gente pode dar uma olhada no Staphylococcus aureus, como aqui nessa figura de vocês, que é causador de infecções de pele por conta de lesões. A gente pode encontrar nessa outra figura aqui do meio, o Staphylococcus aureus, que é causador de infecção de pele também, por conta de pequenas lesões na pele, de acne, de etc., que não tem um viés alimentar. Então, quando a Fabíola estava falando, por exemplo, sobre meningite, sobre pneumonia, beleza, os micro-organismos, eles, dentro do nosso corpo, eles se movimentam. Eles podem sair do trato gastrointestinal, invadir a corrente sanguínea e causar esse tipo de situação. Mas não é o comum quando a gente está falando das infecções por Staphylococcus aureus do ponto de vista alimentar. Deu para entender? Então, do ponto de vista alimentar, ele tem outro foco. Qual é o foco do Staphylococcus aureus do ponto de vista alimentar? Eu estou dando essas dicas aqui, essas informações, mas eu adorei a apresentação de vocês, tá? A gente está complementando aqui o que vocês falaram, certo? Inclusive, Arthur, se quiser tirar a apresentação, fique à vontade, tá? Peraí. Deixa eu apresentar aqui para vocês, só para eu mostrar aqui mais algumas coisas. Porque a apresentação de vocês, assim, no sentido do que foi trazido, pareceu muito Olha, rapaz, o Viderley está doido para perder o ponto que ele ganhou daquela outra vez. A prestação de vocês foi muito parecida com a das meninas antes. Deixa eu ver, o ponto de vista que vocês tiveram em relação ao que vocês apresentaram, tá? Mas aí, vamos prestar atenção aqui em algumas coisinhas. O Staphylococcus aureus, pessoal, eles são cocos gram-positivos, diferentes da Escherichia coli, que são bacilos gram-negativos, tá? E aí, mais uma vez, para quem ainda não assistiu o vídeo lá sobre a coloração de gram, assista, né? Para poder não
não ficar perdido aí no que a gente está falando. Não são formadores de esporos, e eles são anaeróbios facultativos, mas eles crescem melhor na presença de oxigênio, tá? Esses micro-organismos, pessoal, eles produzem uma enzima chamada catalase, que tem no nosso sangue, que ela degrada, tá, a água oxigenada em água e oxigênio. Essa produção de catalase pelos Staphylococcus aureus é uma informação muito importante, tá, que vocês podem trazer quando a gente está falando em relação à identificação dos Staphylococcus. Então, o Staphylococcus, o gênero Staphylococcus, ele é catalase positivo. Então, a gente vai pegar o micro-organismo, depois que ele cresceu lá no meio de cultura, e a gente pinga uma gota de água oxigenada em cima dele. Se ele borbulhar, é porque ele está produzindo catalase, e essa catalase degradou a água oxigenada que a gente pingou em água e oxigênio. E aí vai gerar bolha, ele começa a espumar, né? E essas bolinhas, elas são por conta da presença da catalase, então a gente já vê que aquele micro-organismo é catalase positivo, tá? E uma parte importante dos Staphylococcus aureus, que é fundamental na patogênese dele, na causa de doenças alimentares, é que ele é um produtor de toxina chamada toxina estafilocóxica. Essa toxina, ela é produzida em temperaturas de 10 graus a 46, mas a temperatura principal de produção dessa toxina é entre 40 e 45 graus. E aí, pessoal, como esse micro-organismo, né? Ele é um micro-organismo que está no nosso corpo, na pele e no trato respiratório. Teve uma frasezinha que eu queria que vocês tivessem dito, mas vocês não disseram, só que eu vou dizer agora e não esqueçam. O Staphylococcus aureus é o micro-organismo que está mais ligado a infecções alimentares causadas por alimentos altamente manipulados, tá? Então, quando a gente está falando de alimentos altamente manipulados, eles são geralmente uma fonte de contaminação para o Staphylococcus aureus, porque ele está na nossa pele, porque ele está na nossa respiração. Então, quando a gente respira, quando a gente fala, quando a gente mexe no alimento sem luva, a gente está jogando naquele alimento o Staphylococcus aureus. Por isso que é ideal que a gente use máscara em cozinhas, que a gente não converse na hora que a gente está produzindo o alimento, tá? E aí, esse alimento, né, o Staphylococcus aureus, para completar, ele suporta altas concentrações de sal, a toxina é termoestável, então mesmo com o aquecimento ela não vai ser destruída, o micro-organismo morre, mas a toxina não é destruída, tá? E eles conseguem crescer em atividades de água muito baixas para bactérias. 0,83 é uma atividade de água muito baixa para bactérias, tá? Esse Staphylococcus aureus produz essa enterotoxina, e essa enterotoxina vai depender da suscetibilidade do indivíduo, da concentração da enterotoxina no alimento e da quantidade de alimento que você consumiu, tá? Então, isso é o que vai depender. Se a pessoa vai ter sintoma ou se ele não vai ter sintoma. E aí, pessoal, como essa bactéria produz essa enterotoxina, principalmente entre 40 e 45 graus, ela é muito problemática naqueles alimentos que ficam em richô. Para quem não sabe o que é richô, é aquela bichinha que tem no self-service que fica o foguinho lá embaixo, deixando o alimento só na temperatura morninha. E aí a temperatura morninha é a temperatura de produção da toxina. Ou então, aqueles salgados, né, que são altamente manipulados e que ficam dentro daquelas televisões, né, aqueles bichos que parecem uma televisão de cachorro, com aquela luz em cima, deixando ele só na temperatura primordial para a produção da toxina, né? Então, isso aí é um problema de saúde pública que a gente tem que prestar muita atenção, tá certo? E
O Staphylococcus aureus é um causador de vômitos, de câimbras abdominais fortes, de diarreia e de sudorese, é o famoso suar frio, quando a pessoa está correndo para casa, tá? E aí, alimentos muito manipulados, e a enterotoxina, ela já está pré-formada pelo micro-organismo. Uma dica, geralmente, intoxicações alimentares por micro-organismos que produzem toxinas, elas têm um início rápido. Ou seja, pessoal, você come o alimento e pouco tempo depois você já começa a sentir os sintomas. É só o tempo do organismo da gente absorver a toxina, tá? E aí, com o Staphylococcus aureus é isso. Geralmente, se você come uma pizza de noite, um salgado, e de madrugada você já começa a sentir, é por Staphylococcus aureus, geralmente, tá certo? E aí, essa enterotoxina, para a gente finalizar e passar para o próximo seminário, ela tem ação emética, por isso que ela dá vontade de vomitar. Ela tem ação diarreica, então, tanto a pessoa vomita quando ela fica com diarreia. Ela pode causar uma inflamação do intestino, tá? Uma enterite. E ela é uma enterotoxina que causa uma estimulação das nossas células imunológicas. Tá? As nossas células imunológicas, elas vão lá para o intestino para tentar debelar uma infecção se o micro-organismo também tiver sido consumido, tá certo? Além da toxina, o micro-organismo também tiver sido consumido. E essa ação emética dele, que é a de vômito, é a mais frequente. Então, quem se intoxica por toxina de Staphylococcus aureus, geralmente tem diarreia, mas ela tem muito mais vontade de vomitar. Então, é aquela intoxicação que a gente começa a sentir uma náusea, começa a passar mal e acaba vomitando, porque a toxina do Staphylococcus aureus tem alta capacidade nauseante, tá? Emética, de vômito. Beleza, pessoal? Entendido? Então, ok. Vamos para o próximo. Obrigado, tá? Para os meninos, para o Arthur e para a Fabiola, pelo seminário. Mandem lá também, Arthur e Fabiola. No Canva tem a opção de você fazer o download, né, em PDF. Aí lá onde tem o cronograma dos seminários e as equipes, tem uma tarefinha lá para vocês postarem. Aí basta um postar, tá bom? Próximo agora é a Tiffany e a Tamara. Estão aí? Deixa eu ver, a Tiffany eu tinha visto. Cadê? Será que caiu, hein? Não, nenhuma das duas estão aqui. Então, o próximo é a Letícia e a Rainara. Estão aí? Sim, professor. Rainara está aí. Letícia também? Estou aqui. Deu tudo certo? Deu, graças a Deus. Ótimo, sabia. Fiz 3 orações ontem para dar certo. Vamos lá, quem é que vai apresentar? A Rainara ou a Letícia? Eu. Tu vai? Tudo bem. Eu vou apresentar logo aqui, né? Tá certo. Pronto. Aí é no PowerPoint ou é no Canva? É aonde? Pronto, então você vai abrir o seu PowerPoint, vai apertar F5 para ficar naquela tela grande. Ok. Quando ficar na tela grande, você vai segurar a tecla Alt e vai apertar a tecla Tab até voltar para essa tela aqui que você está me vendo. Só um minutinho. Aí. Tá bom. Certo. F5 já tá ok aqui. Aí você segura a tecla Alt e aperta a tecla Tab até voltar para essa nossa aqui. Certo. Voltou? Voltou. Pronto. Agora você vai clicar em apresentar agora, aqui do lado direito. A tela inteira, né? Não, uma janela. Uma janela. Tá. E quando você clicar em uma janela, vai aparecer a tela do PowerPoint, a pequena e a grandona. Aí você vai clicar na grandona. Certo. E vai clicar em compartilhar. Deu certo? Espera aí, que eu acho que já aparece. Demora uns segundinhos.
Pronto, apareceu. Aí, ó, vamos lá. Quando você for mudar, Rainara, tá? Você tem que ir lá para a tela do PowerPoint, tá bom? Ok. Você só consegue mudar de lá. Se você ficar nessa tela aqui, você não consegue mudar. Então, se você quiser ficar olhando só de lá, beleza. Se você quiser ficar indo e voltando, beleza. Vocês que escolhem, tá? Tá ok. Então, fiquem. Ah, deixa eu só pegar aqui o nome de vocês rapidinho, peraí. Peraí. Letícia Santos. Ai, gente, minha cachorra tá atrapalhando, né? O quê? A minha cachorrinha tá Deixa, atrapalhando, né? não, deixa a bichinha. Ai, ai. Já já o meu aparece por aqui também. Peraí, um segundinho. Vocês são o grupo 4, né? Isso. Ok. Pronto. Então, meninas, fiquem à vontade, tá? Para vocês apresentarem. Tranquilo, né? Vão falando aí que eu tenho certeza que vocês estudaram, vocês sabem. Então, fiquem à vontade, qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Tá ótimo. Valeu. Bom, gente, bom dia, né? Primeiramente. Me chamo Rainara. Minha dupla é a Letícia Santos, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a salmonela, né? Vou passar aqui o slide. Pronto. Uma introdução rápida, né? O que seria a salmonela em si, né? A bactéria salmonela. É uma bactéria, né, responsável por contaminar alimentos diversos que são capazes de causar problemas de saúde nos seres humanos e diversos tipos de por contaminar alimentos diversos, né? Ela vai causar diversos tipos de complicação ou de infecção, né? A salmonela ela é um importante agente patogênico vinculado em alimentos. Ela é bastante encontrada apenas em alimentos, ou seja, é encontrado em aves, em carnes bovinas, em ovos e derivados desse tipo, que também pode ser o leite, não pasteurizado, né? A água também contaminada, ela é bastante encontrada. Enfim, diversos aspectos. É encontrada no solo, é encontrada em fezes de animais. Por quê? Por que ela é encontrada em fezes de animais? Porque a transmissão dela se origina quando a ave ou a carne é mal limpa, é mal condicionada, mal transportada, mal refrigerada. Todos esses fatores vão contribuir com que ela seja dissipada, né? Ela seja mais transmitida. Ou seja, ela faz parte das enterobactérias, né? São associadas ao, ao intestino do animal. Por quê? Um exemplo. Em uma granja, vamos botar um exemplo de uma granja de aves, ou seja, de galinhas. Nessa granja, são milhares e milhares de aves condicionadas tudo juntas, né? Porque não tem aquela certa divisão de ter tanto X de aves num canto e outras. E, enfim, essa disseminação dessa salmonela, ela pode acontecer muito rápida, porque o animal ele vai ingerir aquele alimento, pode ser contaminado, e com o transporte, ou então com o mau condicionamento dela, a gente pode estar levando para casa sem estar muito bem limpo, desde quando a gente compra naquelas pessoas que vendem, né, a ave, que elas só cortam lá, destrincham ela, mas não tem aquela certa limpeza com a mão da pessoa também, e enfim. E puxando esse gancho também sobre como é que a vigilância, essa questão sanitária, né, dela, a gente pode associar um fato que aqui no Brasil ele é um maior, assim, um grande exportador de carne bovina e de aves, né, para o mundo inteiro. E assim, as regras, as rigidez, os controles sanitários daqui do Brasil está cada vez mais rigoroso para que isso
essa contaminação não aconteça fora daqui e assim a gente venha a perda de lucro, né? Esteja prejuízos econômicos e financeiros também. Agora aqui, falando um pouquinho, né, sobre as características da salmonela, ela é bastante comum às outras bactérias, né, já ditas aqui, porque ela é pertencente da família Enterobacteriaceae, né? A salmonela, na verdade, se caracteriza por gênero, ou seja, ela é bastante ampla, ela tem várias e várias variações, tipos, subespécies dentro da salmonela, por exemplo. A que a gente vai falar daqui a pouco é sobre a salmonela entérica. Só a salmonela entérica tem 6 subtipos e dentro delas tem mais cepas, né, incluída. Então, ela é bastante ampla, bastante grande para a gente poder abordar em pouco tempo, né? Ou seja, são organismos anaeróbicos facultativos também, né, que elas crescem tanto na presença como na ausência de oxigênio. Elas são bacilos, ou seja, bastonetes, né, bastões, gram-negativas, onde possui uma parede celular complexa, que se cora quando usado a coloração de grã, né? Ela vai, sim, ocorrer aquela fermentação, dependendo daquela coloração, perdão, e ela vai se desenvolver naquele meio ali. Agora, falando um pouquinho sobre as espécies, né? A salmonela entérica se destaca por apresentar, né, como eu acabei de dizer, os 6 tipos de subespécies. Ou seja, dentre delas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da salmonela entérica samalai, só ela tem 500 tipos, 500 subespécies, 500 cepas sorovares, né, digamos assim, só dentro desse tipo de salmonela. E, assim, esse tipo de bactéria, ela é comumente se caracterizando por causar doenças como a enterocolite aguda, que causa as dores intensas, inflamações no trato, né, do sistema digestivo, com foco nos intestinos delgado e grosso, né? E também a gente tem a salmonela bongori. Ela especificamente, assim, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, ela não tem muita variação para o nosso organismo humano, né? Raramente está associada a doenças da gente, mas ela sim é uma importante espécie da salmonela, que é assim, essas duas aqui foi a que eu coloquei, são as mais principais, né, que aparecem, mas dentre delas tem vários outros tipos. Seguindo aqui também, né, eu vou falar assim um pouco passar assim em cima sobre a principal doença de origem alimentar, né, que é a salmonelose. A salmonelose, ela é uma doença que vai desenvolver um quadro de infecção gastrointestinal e ela vai ser um tipo mais comum de infecção causada por ela. Se você tiver variantes ou for fazer um exame de que você está suspeitando que esteja com a bactéria da salmonela, provavelmente vai aparecer a salmonelose, porque ela é bastante comum. Por quê? Porque ela não se trata de uma condição grave. Sendo raro, ela é muito raro os casos fatais dela, né? Então, o tratamento dela é super mais tranquilo, digamos assim, né? Porque a transmissão da salmonelose é como? Como que eu posso ter aquele tipo de bactéria em mim? Ela é transmitida principalmente por água, né? E alimentos contaminados, como volta lá no iníciozinho, como eu falei, né? Sobre as aves contaminadas, as carnes contaminadas. Por quê? Porque tem o mau transportamento desse tipo de animal. A gente também peca um pouco na limpeza deles, ou seja, dá prioridade à limpeza asepsia desse animal antes da gente ingerir, é o principal ponto que eu quero chegar para você não adquirir essa possível salmonelose, né? A gente também tem alimentos com grande teor de umidade e grande quantidade de proteína, que são os que propiciam o crescimento das bactérias, né? Por quê?
Porque a salmonelose, a bactéria da salmonela, como o professor Felipe tinha dito há umas aulas atrás, ela cresce naquela faixa mínima ali de umidade, né, de água, que, se eu não me engano, é 0,940, se eu não me engano. Aí, alimentos também que ficam bastante fortes, ficam vulneráveis ao crescimento da salmonela, também vai te transmitir aquele tipo de, de doença, né? De infecção. Agora, sim, os sintomas que ela pode apresentar, né? Basicamente, nessas infecções por bactérias que não sejam tão complicadas, ela vai apresentar a diarreia, dor de cabeça, a febre, a dor abdominal ou a cólica também abdominal, né? E, eventualmente, a própria salmonela, né, a salmonelose, ela vai ocasionar vômitos, mas sim, pode acontecer sim. Por quê? Porque esses sintomas começam a aparecer de 12 a 72 horas após a infecção, após você ingerir e começar aquele processo de infecção dentro do seu organismo. E ela vai poder variar e durar entre 2 a 7 dias, ou seja, uma semaninha mais ou menos, no máximo, ela vai estar ali no seu corpo, mas assim, passando aqui para o próximo, o tratamento dela é muito, muito tranquilo, não necessariamente você vai precisar de antibióticos prescritos por médicos, apenas se tiver alguma complicação, né? Você ter ali um acompanhamento guiado de um médico é bastante importante, né? Mesmo você tendo essa infecção que não seja tão grave, mas sim tá monitorando o que você está sentindo, os dias, enfim, é bastante importante, ou seja, o repouso, a hidratação, é bastante recomendado por médicos para que essa infecção vá-se embora, né? Digamos assim, acabe. E uma das prevenções, né, da salmonelose que você possa ter é o quê? Lavar bem as mãos. E isso eu acho que é um hábito que nós precisamos ter. É um hábito que nem escovar dente, que nem beber água. A gente precisa sempre estar ali higienizando as mãos. Por quê? Porque é uma porta aberta para micro-organismos, para vírus, para bactérias. A gente sempre está botando a mão na boca, está encostando a mão nessa parte aqui bastante sensível. E também ter cuidado com as unhas grandes, né? Quando você for manipular aquele alimento, lavar aquele alimento, que pode ser que suas unhas sejam sujas e vai passar, vai contaminar aquele alimento, mesmo você estando higienizando aquela carne, ou então aquele ovo, aquela casca, para que você, né, evite o máximo, né? Sempre estar higienizando sempre as mãos e a manipulação dos alimentos seja correta. Ficar atento às condições de higiene dos locais onde for consumir, ou seja, você vai naquele restaurante, você precisa ficar atento, se você for ao banheiro, se aquele espaço está muito bem higienizado, está com a asepsia legal, se tem disponibilização de detergente, sabão, para que você sempre esteja lá, né? Hoje em dia é muito importante álcool em gel, né? Assim você vai ter mais segurança em chegar ali e poder se alimentar daquela refeição, né? Olhar também naqueles comida de rua, se aquela pessoa está usando luva, está usando touca, se ela higieniza bem as mãos, como ela está manipulando os alimentos, é bastante importante também. Lavar bem os alimentos, né? Cozinhar bem carnes e ovos. Por quê? Porque a salmonela ela não sobrevive a partir de 70 graus. A partir de 70 graus, ela já vai, não vai, já é um ponto para ela que ela vai a uma saturação, ela é bem sensível ao calor, né? Mas, puxando esse gancho aqui de temperatura, quando ela chega na faixa de 35 a 37 graus, ou seja, a temperatura corporal da gente, é o ponto onde ela mais se multiplica. Ela se multiplica muito rápido, uma ação dela de
muito cuidado. E no mesmo tempo que ela é muito sensível ao calor, ela é também muito resistente à refrigeração. Ou seja, a partir naquela parte ali de 7 graus, né, que é o mínimo para ela poder se desenvolver, quando ela está refrigerada, ela não vai estar se multiplicando, claro, mas ela também não vai se dissipar, né? Ela também não vai sair dali. Ela vai continuar ali viva naquele organismo, né? Naquela ave ou então naquela carne, e até ela é resistente até à congelação, né? Aquela temperatura de congelação, ela é bastante resistente. Passando aqui para o próximo. Uma das características também bastante presentes, assim, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai atrás de saber sobre a salmonela, é sobre a febre tifoide, e ela é causada pela bactéria Salmonella enterica sorotipo type, né? Ela desencadeia vários sintomas, mas também não é muito grave se você tiver acompanhamento médico, né? Caso você venha ter outras complicações, sempre bom estar ali com auxílio médico do seu lado, mas é basicamente os mesmos sintomas da salmonela e mesmos sintomas de infecção, né? Que é febre alta, o mal-estar, dores de cabeça, vômitos, alteração no ritmo cardíaco, enfim, dentre outros, né? A transmissão, ela também ocorre pelo consumo de alimentos, né? Ou água contaminada pela bactéria. Sempre vai ser esse tipo de transmissão, ou seja, porque ela é uma doença muito sistêmica, né? Que ela está diretamente assim correlacionada a populações mais pobres, que não têm uma água potável ali presente, que não tem um sistema sanitário presente também, uma não tem acesso a uma boa higienização de tudo, né? De mãos, de alimentos, e enfim, são várias as precárias, né? São precárias as condições dela, e ela pode ser, no próximo slide aqui, ó, o tratamento da febre tifoide, ela pode ser também com antibióticos, né? E uma dieta indicada pelo nutricionista. Ela pode sim ter esse tipo de tratamento, com mínimo de gordura e calorias. E a ingestão de água potável, que seja potável, né? Não água de torneira, sucos naturais e chás, vai auxiliar bastante para que essa febre tifoide, né, cesse mais a duração dela, né? Dentre a febre tifoide, também existe a febre entérica, porém, ela também é igual à febre tifoide. Só que a única diferença é que os sintomas dela vai ser mais brandos, vai ser mais leve, vai ser uma infecção tratável apenas com a ingestão de água, de repouso, até ficar mais brando, né? Porque a febre tifoide, caso ela seja mais grave, ela vai sim poder precisar de antibióticos. Já a febre entérica, não. E é isso. Agora eu vou passar um pouco, né, para a Letícia. Oi, bom dia a todos. Passando por Bom dia. Falar um pouquinho aqui, bom dia, professor, sobre os fatores que desencadeiam a salmonela e tudo mais. Só um instantinho, Ela é Letícia. uma... Rainara, Sim. desliga o teu microfone, que eu acho que está dando interferência no da Letícia. Só um minuto. Tá, só um pouquinho. E, Rainara, falta algumas partes. Tá, Por favor. Pronto. Obrigada. Os fatores, né? A infecção é por via alimentar e as causas mais frequentes são por conta de alimentos de origem animal, como a Rainara falou muito sobre o frango, preparações, o frango contaminado passa para o ovo, e assim preparações como maionese, leites, derivados, até mesmo alimentos, preparações com ovo cru, que é aquela gema mole, são fatores que podem desencadear a salmonela.
E outra via também é o ser humano, que já está contaminado ao ir ao banheiro, não tem uma higiene adequada das mãos na volta, e assim ele pode disseminar a bactéria por onde ele for e uma outra pessoa vir a tocar em um alimento, um utensílio ou algum outro móvel que ele possa ter tocado, vai ser contaminado por essa salmonela, por essa bactéria. Passa para mim, Rainara, por favor. E aqui a gente tem alguns alimentos que são assim um pequeno ranking dos que podem ter uma via de contaminação alimentar. Em primeiro lugar, claro, como eu já falei, a Rainara também muito bem, são os ovos mal preparados e assim como as carnes mal preparadas. A gente também tem aqui o ceviche, que é com carne crua, que a desculpa é que ele vai ser cozido lentamente em um meio ácido, mas que, querendo ou não, é uma via de contaminação. A carne não passou por um processo de aquecimento para poder ter uma redução até a inexistência dessa bactéria. Logo depois, as lasanhas e os estrogonofes, que são com derivados de leite, que também são, todo mundo sabe que é muito rápido de se estragar por conta disso. A água, quando não é bem acondicionada, ela não tem um bom armazenamento, e assim por diante. O leite derivado, as sobremesas, pode passar. Todos esses alimentos, eles podem ser uma via de aberta para a contaminação por salmonela. E aí o diagnóstico, assim, como a Rainara já falou também, muito bem, você pode ter uma contaminação entre 2 até 7 dias, assim, os sintomas podem surgir até em 10, dependendo do seu organismo. No meu caso, particularmente, eu já tenho uma digestão retardada por conta de gastrite e outras coisas. Então, eu já percebi, eu e outra pessoa se alimentar, e a pessoa ter logo uma contaminação mais rápida, e a minha ser um pouco mais demorada, justamente por isso, por causa do meu processo. Então, varia de pessoas para pessoas. Essa contaminação, os sintomas podem surgir até 10 dias depois. E aí, logo que você perceber esse mal-estar, os sintomas que foram relatados e tudo mais, e você fazer uma linha de tempo, um raciocínio, um autoconhecimento, você pode procurar um médico e ele vai solicitar exames de fezes, e aí, se for detectado a presença da bactéria da salmonela, ele vai passar um tratamento para diminuir os sintomas e ajudar na recuperação do teu corpo. E assim, tu poder seguir tua vida, tomando os cuidados que a gente vai falar agora, passando, Rainara, que são as prevenções. A gente evitar os alimentos crus, mal preparados, lavar bem as frutas e verduras antes do consumo, não é só passar aquela aguinha rápida e já sair correndo, manter a temperatura da geladeira sempre bem adequada, ter aquele cuidado de porta da geladeira tem uma temperatura, no fundo da geladeira tem outra. Então, vamos manter os alimentos de acordo com o seu tempo de durabilidade. A higiene pessoal, que é fundamental para tudo, principalmente nesse tempo que a gente está vendo que é mais que essencial, é obrigatório, é para tudo nessa vida, a higiene pessoal. Então, é lavar bem as mãos depois de ir ao banheiro. Não os animais, eu também tenho animais, então ter muito cuidado com as fezes deles e tudo mais. Evitar o consumo de alimentos que não são pasteurizados, o lanche de rua, aquela maionese caseira. Eu sou do Pará e lá a maionese caseira é o que mais tem na vida. Eles não, entre a do supermercado e a que o camaradinha faz dentro da casa dele, todo mundo prefere a do camaradinha. Só que tu não sabe como ele preparou, sobre a higiene pessoal dele, sobre a água que ele usa, o cozimento e tudo mais. Então, é muito risco para a sua saúde. Então, quanto mais você evitar, menos chances de você adquirir a salmonela você vai ter. Então, é isso.
Pode passar. E obrigada. Bom, meninas, muito obrigado, tá, pela apresentação de vocês. Foi ótima, né? Bem completa também, tá? Muito boa. As apresentações de hoje estão muito bacanas. Inclusive, eu deixei um recadinho para você, Letícia, aqui no chat, tá? Os meninos escreveram aí, mas suba mais um pouquinho que você vai ver o recado. Eu vi, E aí... Desculpa te cortando, eu sou uma paraense, mas eu sou uma paraense meio misturada no Brasil inteiro. Não gosto de maniçoba. Eu nasci no Pará, mas eu não gosto da maniçoba. Mas não tem problema não, eu gosto. Não tem problema não. Se você não quiser ficar para comer também, não tem problema. Você só deixa, que eu gosto, tá certo? Depois eu lhe dou o endereço. Tá certo. Então, gente, é o seguinte, vamos lá. Meninas, muito boa a apresentação, super completa, tá? Só cuidado, deixa eu ver, a Rainara. Só cuidado com algumas coisinhas que a gente, como profissional de saúde, nós como profissionais de saúde, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, certo? Por quê? Porque entre nós até passa, mas se a gente disser isso para o nosso paciente, lascou tudo. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a Rainara, lá no começo da apresentação, ela dizia assim, e a Rainara vai perceber também, ela dizia assim, não, porque a salmonela é facilzinha de tratar, ela não tem muito problema, não, ela tal coisa. E assim, o fato, tá, da gente não precisar utilizar antibiótico, como a maioria das vezes a gente não precisa, tá? A gente não precisa utilizar, porque o nosso corpo mesmo, se nós estivermos com o sistema imunológico, né, competente, geralmente a gente não tem problema. Agora, a salmonelose, ela é bem problemática, tá? Ela é muito problemática, principalmente em crianças e em pessoas que têm algum problema, como desnutrição, pessoas mais idosas. Por quê? Porque ela causa uma diarreia severa, né? Então, a pessoa perde muita água, tá, na diarreia. E aí, não pelo fato de ela não precisar de antibiótico, ela não precise de uma atenção e ela não seja séria, tá? Então, cuidado, porque se a gente diz isso para o nosso paciente, é a deixa que ele quer para não se cuidar. Professor? Oi, Rainara, pode falar. Assim, na questão que eu quis assim, deixar explícito, é que tem, assim, um acompanhamento médico, tem, assim, aquele acompanhamento dos sintomas de cada dia, mas que não vai ser tão severa por não precisar de antibióticos, mas sim você, a principal tratamento é sim a hidratação e o repouso. Isso, porque isso é uma confusão mesmo, Rainara, que a gente faz, é normal. O fato da gente não precisar de antibiótico não significa a seriedade ou não. Por isso, entendeu? Deixar mais explícito assim, que nesses casos dessas infecções da salmonela bem precisa, a utilização de hidratação sempre, ali bebendo água, bebendo chá, bebendo suco, tendo uma alimentação boa, ela vai sim reverter esse quadro. Isso. Na realidade, a maioria. Vocês vão perceber que a maioria das infecções e das intoxicações intestinais que a gente está falando, elas não precisam da utilização de antibiótico. Por Staphylococcus não precisa. Por Escherichia coli, na maioria das vezes, não precisa. Para salmonela, não precisa. Porque existem duas coisas que são diferentes. A primeira é morbidade e a segunda é mortalidade. A morbidade das doenças transmitidas por alimentos, ela é muito alta. A mortalidade não é tão alta. O que isso significa? Morbidade é a capacidade do micro-organismo de produzir a doença, nesse nosso caso, né? Então, doenças transmitidas por alimentos possuem alta morbidade. Muita gente adoece, mas pouca gente morre, em números relativos,
tá? Agora, o fato de nós termos uma morbidade muito alta nas doenças transmitidas por alimentos faz com que elas sejam, sim, sérias. Agora, ainda bem que elas não precisam de antibióticos, mas cuidado com a salmonela. Dentre as que a gente falou agora, tirando a infecção por uma cepa de Escherichia coli chamada O157O7, que é uma enterohemorrágica produtora de xiga-toxina, essa é a mais séria das que a gente falou até agora, a salmonela é a mais, entendeu? Então, ela é meio chatinha de tratar, a pessoa se hidrata e tudo mais, só que ela é demorada, mais um pouquinho do que as outras, a diarreia dela é mais severa, tá? Porque a pessoa perde muito líquido, perde muito eletrólito, né? Então, é só essa questão, tá? E a salmonela, ela possui algumas características, né, bem clássicas. Ela é uma bactéria muito ligada à questão do ovo. O ovo e a carne de frango são, assim, os mais famosos, tá? Porque ela é realmente encontrada muito nesse tipo de alimento. Então, daí vem a questão que até a Letícia falou, né, da maionese caseira, que a gente usa ovo cru para fazer. Então, é um problema. Há pessoas que gostam de ovo com a gema mole, no meu caso, são suscetíveis, né, porque ela não vai atingir a temperatura que vai matar a bactéria, tá? E aí, dentre as a gente tem um maior problema, tá, em relação a isso, nós temos, essas aqui, tá? A gente tem a salmonela tiffi, que ela causa febre tifoide, e aí ela é séria. A febre tifoide já matou muita gente antigamente, era uma doença muito séria. A salmonela paratiffi, que é causadora das febres entéricas, e a gente tem mais de 100 espécies de salmonelas que podem causar enterocolites ou salmoneloses, né? Como é o caso da salmonela tifimurium, da salmonela enteritidis, da salmonela cholera suis, tá? Essas são causadoras aí de enterocolites ou de salmoneloses. E aí a diferença, olha aqui em relação à gravidade, tá? A salmonela tiffi, causadora da febre tifoide ou do tifo, ela acomete somente o homem, é transmitida por água e alimentos contaminados, e ela tem sintomas graves, tá? Então, ela pode causar infecção generalizada, febre alta, diarreia e vômito, e ela é adquirida através da alimentação. Então, ela pode levar, inclusive, à morte, tá? A salmonela é absorvida, né, ou invade os enterócitos, vai até a nossa circulação, tá ok? É reconhecida pelos macrófagos e acaba acometendo os órgãos. Assim como a salmonela paratiffi, que ela é parecida com a febre tifoide, mas ela tem sintomas mais brandos, ok? Transmitida por água e alimentos, leite cru, vegetais, mariscos e ovos, e ela dura no máximo 3 semanas. A salmonela tiffi, não. Ela dura de 1 a 8 semanas. Então, imagina, a pessoa 2 meses doente, tá? Então, ela é séria. Cuidado. Por isso que eu digo cuidado quando comentar em relação à questão da seriedade. Agora, as mais tranquilas são as enterocolites e as salmoneloses, porque aí elas causam diarreia, febre do abdominal e vômito, e elas duram no máximo até 36 horas, né? Então, após o contato, elas aparecem de 12 a 36 horas e tem uma duração máxima de 4 dias. Ela só é mais grave em crianças, pacientes imunocomprometidos ou que têm alguma outra doença. E elas se instalam na parte intestinal. Elas não tomam a corrente sanguínea, não vão atacar os órgãos, então elas são só salmoneloses, enterocolites normais, tá? Sem muita necessidade aí de internação ou outros problemas. Agora, salmonela tiffi e salmonela paratiffi, se você entra em contato com essas espécies, aí você tem um problema mais sério. Tá bom?
Mas, parabéns, a apresentação de vocês foi bem completa. Lembrando que a salmonela ela tem um diagnóstico, na realidade, um diagnóstico laboratorial, né? Uma identificação laboratorial, porque ela é da mesma forma como a Escherichia coli, né? Ela é uma enterobactéria, tá? Como uma enterobactéria, ela é um bacilo gram-negativo, anaeróbio facultativo, tá? E que gosta de pHs entre 4 e 9, mas ela prefere um pH ali próximo de 7, que é um pH mais neutro, que é exatamente o pH do ovo, né? Onde ela está lá muito presente, tá ok? E um ponto importante para a questão da transmissão da salmonela é o modo como nós descongelamos, principalmente o frango. Então, quando a gente está com o frango congelado, é ideal que o descongelamento para a gente fazer aquele frango, ele seja ou no micro-ondas, ou a gente pega o frango, coloca dentro de uma vasilha e coloca para descongelar durante a noite dentro da geladeira. É errado e favorece a multiplicação da salmonela quando a gente coloca dentro da água para descongelar mais rápido, ou quando a gente deixa em cima da bancada para descongelar, tá? Então, o ideal, colocar a noite anterior ele na geladeira e deixa descongelando até o outro dia, para que o frango não chegue em temperaturas que a salmonela consiga se multiplicar. Tá bom, pessoal? Ok? Meninas, parabéns, tá? Pela apresentação, né, de vocês, tá? Muito obrigado pela apresentação. E postem lá também, tá? Lá na nossa sala do Moodle tem um tópicozinho, uma tarefa. Basta uma de vocês colocar o arquivo da apresentação lá para poder a gente compartilhar com os coleguinhas, tá bom? Junto com Oi, Rainara. Junto com esse material, também vou disponibilizar um artigo que eu li sobre a salmonela, que é muito, muito show, assim, que eu achei, né? Bastante completo. Eu vou deixar lá também, para quem quiser ver. Tá ótimo, tudo bem. Então, você posta junto, tá? Para poder eu postar para o pessoal, certo? E aí, pessoal, tá faltando a Tiffany e a Tamara. Estão aí? Não estavam até pouco tempo, eu não sei se... A Tiffany tá. Tiffany, tá aí? Se o microfone não estiver dando certo, escreva aí no chat. Acho que ela não está vendo, não. Ou então ela está com algum problema lá de conexão. Qualquer coisa, a Tamara não está também, a gente deixa as meninas aí para a próxima aula. A gente pode tentar isso, tá bom? Então, pessoal, beleza. Então, depois eu falo com a Tiffany aí, para a gente deixar a apresentação dela, se ela quiser, para a próxima aula, né? Para ela acabar não perdendo junto com a Tamara. Pessoal, então é isso, tá? Bastante bacana os seminários. Gostei muito, né, dos seminários que vocês, da proposta que vocês estão trazendo. Para o pessoal da semana que vem, lembrem-se, tá? De colocar também alguma coisa relacionada ao modo de diagnóstico, como é que a gente laboratorialmente identifica esses micro-organismos, tá certo? Para a gente, nas nossas práticas, que se Deus quiser, a gente já vai estar melhor, a gente vai poder voltar um pouquinho mais para frente, né? Não está muito parecendo que vai melhorar rápido, não, né? Mas quem sabe, né? A gente, toda esperança, a gente se agarra nela, né? Mas, parabéns pelos seminários. Obrigado, Arthur. Deixa eu ver quem foram os de hoje. Obrigado, Ravena. Obrigado, Eduarda. Obrigado, Luísa. Obrigado, Fabiola. Tá? Obrigado, Letícia. E obrigado, Rainara. Tá bom? Então, pessoal, eu fiz a chamada aqui pelo print da tela de vocês, né? Estão liberados. Bom final de semana para vocês, apesar de que amanhã ainda tem, né, aula. Mas bom final de semana para vocês. Até a semana que vem.
Obrigado aí pela presença. Beijão para todos vocês. Adorei, ó. Se cuidem, fiquem em casa para a gente sair logo dessa parada aí que eu não aguento mais, não. Viu? Então, aquietem o facho para poder a gente não transmitir esse negócio para os outros e nem para a gente pegar. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço para todos vocês.